Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois, entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim, ficou sentada defronte ao menino, e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram, e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se perdidos em um deserto árido. O sol escaldante queima sua pele, a areia quente penetra em seus sapatos, e sua garganta clama por uma única gota de água. Vocês estão sozinhos, desesperados, sem esperança. De repente, no horizonte, surge uma miragem, ou será uma fonte verdadeira? Esta imagem de abandono e sede desesperadora nos aproxima do coração das leituras de hoje, que nos falam sobre exclusão, desesperança e o poder transformador da misericórdia divina. Na primeira leitura, encontramos uma das cenas mais dolorosas da Escritura. Agar, a serva egípcia, e seu filho Ismael são expulsos da casa de Abraão. Sara, consumida pelo ciúme, não suporta ver o filho da escrava brincando com seu próprio filho Isaque. Expulsa esta escrava e seu filho, ela exige com uma dureza que ecoa através dos séculos. Que situação devastadora! Imaginem Agar caminhando pelo deserto, carregando apenas uma vasilha de água e um pedaço de pão. Ao seu lado, seu filho Ismael, confuso e assustado, sem compreender por que foram forçados a deixar o único lar que conhecia. Eles não escolheram esta situação. Foram vítimas das complexidades e ciúmes de uma família disfuncional.
E então, o inevitável acontece. A água acaba. No deserto implacável de Bersabeia, sem recursos, sem proteção, mãe e filho enfrentam a morte. Agar, em um gesto de desespero absoluto, coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta. Que eu não veja morrer o menino, ela grita, e chora. Que imagem de abandono total! Agar representa todos aqueles que foram rejeitados, marginalizados, expulsos pelos sistemas e estruturas de nosso mundo. Quantas pessoas hoje se encontram neste mesmo deserto, refugiados forçados a deixar suas casas, famílias despedaçadas por conflitos, indivíduos rejeitados por sua orientação sexual, cor da pele ou situação econômica. Mas é precisamente neste momento de maior desespero que Deus intervém. Deus ouviu a voz do menino. Que palavras poderosas! Deus não apenas vê nossa situação desesperadora, Ele ouve nosso clamor. Ele está atento ao choro da viúva, ao grito do órfão, ao suspiro do rejeitado. O anjo de Deus chama Agar e diz: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E então, algo milagroso acontece. Deus abre os olhos de Agar, e ela vê um poço de água. A água estava lá o tempo todo, mas ela não conseguia vê-la em seu desespero. Esta é uma verdade profunda sobre a natureza de Deus e sua provisão. Muitas vezes, quando nos encontramos em nossos desertos pessoais, Deus não cria algo novo do nada. Em vez disso, Ele abre nossos olhos para ver as provisões que já estão presentes, mas que não conseguíamos perceber em nossa angústia. Deus não apenas salva Agar e Ismael da morte imediata. Ele faz uma promessa que ecoa através da história. Farei dele uma grande nação. O menino rejeitado e abandonado torna-se o pai de uma nação inteira. O que o mundo rejeitou, Deus escolheu. O que a sociedade descartou, Deus transformou em algo grandioso. Passando para o Evangelho, encontramos outro cenário de exclusão e desespero. 2 homens possuídos por demônios vivem entre os túmulos, tão violentos que ninguém pode passar por aquele caminho. Imaginem a solidão terrível destes homens, não apenas rejeitados pela sociedade, mas literalmente morando entre os mortos, separados de toda a vida e comunhão humana. Estes homens representam a máxima exclusão social. Não apenas eram considerados impuros por viverem entre túmulos, mas sua condição mental e espiritual os tornava perigosos e indesejáveis. Eram os intocáveis de sua sociedade, aqueles que todos evitavam e temiam. Mas Jesus faz algo extraordinário. Ele não evita o caminho por causa deles. Em vez disso, vai diretamente ao encontro deles. Enquanto todos os outros faziam desvios para evitar estes homens aterrorizantes, Jesus caminha diretamente em direção a eles. E quando os demônios gritam: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Jesus simplesmente ordena: Ide! Com uma única palavra, ele quebra as cadeias que mantinham estes homens prisioneiros há tanto tempo. A libertação é tão completa que os próprios demônios pedem para entrar nos porcos, e quando fazem, os animais se precipitam no mar. Esta imagem dramática nos mostra a força destrutiva do mal, mas também o poder absoluto de Cristo sobre todas as forças das trevas. Mas aqui vem uma reviravolta surpreendente na história. Quando as pessoas da cidade vêm ver o que aconteceu e encontram os homens sentados, vestidos em perfeito juízo, qual é sua reação? Alegria? Celebração? Gratidão? Não. Eles pedem a Jesus para sair de sua região. Por quê? Porque a transformação os assustou mais do que a possessão. Porque a mudança perturbou sua zona de conforto mais do que a presença do mal. Porque preferiram manter o status quo a aceitar o poder transformador de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, estas 2 histórias nos falam poderosamente sobre nossa realidade hoje. Quantos Agares existem em nosso mundo? Pessoas rejeitadas, marginalizadas, forçadas ao exílio social ou econômico. Quantos possessos entre os túmulos vivem ao nosso redor? Pessoas presas em vícios, depressão, traumas, isolamento? E mais importante ainda, qual é a nossa resposta?
Somos como a cidade que pede a Jesus para se retirar porque sua presença transformadora nos deixa desconfortáveis? Ou somos como Jesus, que caminha diretamente em direção aos rejeitados e marginalizados? Deus nos chama a ser instrumentos de sua misericórdia. Assim como ele ouviu o clamor de Ismael no deserto, ele ouve o clamor dos desesperados hoje. E muitas vezes, somos nós que ele escolhe para ser a resposta às orações deles. Talvez você seja chamado a abrir os olhos de alguém para ver o poço de água que já está presente em sua vida, as habilidades que possuem, as oportunidades que não percebem, o amor de Deus que sempre esteve lá. Talvez você seja enviado para proclamar libertação a alguém que vive entre os túmulos da vergonha, do vício ou do desespero. Mas lembrem-se, esta missão não é fácil. Assim como Jesus foi rejeitado pela cidade após libertar os possessos, podemos enfrentar resistência quando trazemos transformação. O mundo muitas vezes prefere seus problemas familiares a soluções desconhecidas. No entanto, não podemos permitir que o medo da rejeição nos impeça de ser agentes de esperança. Agar poderia ter permanecido cega ao poço de água por medo ou desespero. Os homens possessos poderiam ter escolhido permanecer entre os túmulos. Mas quando Deus intervém, quando abre nossos olhos, quando quebra nossas correntes, devemos ter coragem de aceitar a transformação. Hoje, eu os convido a olhar ao seu redor com novos olhos. Onde estão os Agares em sua comunidade? As mães solteiras lutando para sobreviver? Os imigrantes tentando reconstruir suas vidas? Os idosos abandonados e solitários? Onde estão os possessos? Aqueles presos em dependências? Aqueles isolados pela doença mental? Aqueles marginalizados por sua aparência ou situação social? E mais importante, como você pode ser a voz de Deus dizendo: não temas, eu ouvi teu clamor? Como você pode ser as mãos de Jesus quebrando as correntes que prendem os cativos? Lembrem-se da promessa que Deus fez sobre Ismael: farei dele uma grande nação. Deus tem planos gloriosos para cada pessoa rejeitada, para cada alma perdida. Quando nos unimos à missão de Deus de restauração e redenção, nos tornamos parte de algo muito maior que nós mesmos. Que possamos ter a coragem de Jesus para caminhar em direção aos rejeitados. Que possamos ter a compaixão de Deus para ouvir o clamor dos desesperados. E que possamos ter a fé para acreditar que Deus pode transformar qualquer situação, não importa quão desesperadora pareça. Porque o mesmo Deus que abriu os olhos de Agar para ver a água no deserto, o mesmo Cristo que libertou os possessos de suas correntes, está conosco hoje. Ele está pronto para usar cada um de nós como instrumentos de sua graça transformadora. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, capacitando-nos a ser portadores de esperança em um mundo sedento de misericórdia. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.